bem-vindos de volta, você, amante da lore do Warhammer Fantasy. E hoje eu vou falar dela, a Dama do Lago. O que ela é, de onde ela vem e por que me interessa a Dama do Lago. Eu gostaria, a Dama do Lago, no caso, La Dame de Laque, perdoe o meu francês, eu não sei falar francês, estou chutando aqui, mas ela é a divindade da Bretônia. A Bretônia é um reino dos homens que faz fronteira com o Império, que a gente já conversou aqui, e é dividido por uma cadeia de montanhas e fortes nessas montanhas que separam as terras da Bretônia das terras dos seguidores de Sigmar. E falando em Sigmar, a Dama do Lago representa o Sigmar para a Bretônia, uma força de união, uma força de nobreza, uma inspiração, uma coisa a mais. Só que apenas os nobres, os filhos das famílias nobres, as pessoas da alta sociedade, os escolhidos pela dama, podem a cultuar. Uma pessoa comum, um camponês, não pode, é proibido pela lei. A Bretônia tem umas leis bem severas, eu vou fazer um vídeo específico sobre a sociedade deles e como funciona, mas é completamente fora da realidade um camponês sequer pensar em cultuar a dama. Não pode, vai perder a mão e talvez os olhos se ele querer fazer isso. Não pode entrar nos templos, não pode cultuar as imagens, não pode deixar oferenda. É proibido. Já os nobres, é por lei necessário que eles sigam a religião da Dama do Lago. Então eles têm que ter ela como divindade principal. Na Bretônia existe uma certa liberdade de religiões e cultos, então eles podem ter uma segunda divindade, mas a prioridade é na Dama do Lago. Essa para todas as famílias nobres e as pessoas livres da Bretônia, é o mais esperado que tu vai cultuar ela. Outra coisa, para a Bretônia, Sigmar foi um grande homem, mas não um deus. Então, cultuar Sigmar é meio esquisito na Bretônia. Eles não vão necessariamente te bater na rua e queimar vivo, mas não é legal. Não fazemos isso aqui, não. E por que eles cultuam essa Dama do Lago? Bem, a história começa lá atrás, mais ou menos na mesma época em que houve a unificação do Império. Nesse tempo, as forças do caos desceram do norte, os mortos-vivos de Nerekara expulsaram os orcs no sul das Badlands, que seriam as Terras Ruins, fazendo que eles migrassem para o norte na direção dos reinos humanos. Os anões estavam com seu número muito diminuído, com seus próprios problemas para defender todas as entradas dos Pele Verde, permitindo que inimigos viessem de todas as direções. O Império tinha Sigmar, uma força que unificava todas as tribos dos homens numa única vontade, num único comando. E essa união permitiu que eles expulsassem os inimigos das terras imperiais. Já a Bretônia, não tinha isso aí não. A Bretônia, cada um foi por si, e um a um eles caíram para esses inimigos externos. A Bretônia, a sociedade deles, era uma sociedade mais, assim como o Império antigamente, era uma coisa mais assim, não civilizada. Existiam os guerreiros, uma classe separada, que lutava e defendia aqueles que trabalhavam. Essa classe que trabalhava dava tudo para esses guerreiros, porque primeiro para não morrer, segundo porque um precisava do outro. Os guerreiros dedicavam a sua vida a lutar e a se preparar para o combate e ser o melhor possível lutador, e as pessoas que trabalhavam alimentavam os guerreiros com seu serviço e aí podiam ter certeza que teria alguma coisa entre eles e as criaturas que no mundo nessa época eram várias que queriam devorar um ser humano. Então era uma situação boa para todo mundo. E assim começou a base da cultura da Bretônia, que eu vou explorar mais num próximo vídeo. Mas nesse momento, essas tribos isoladas
e com poucos soldados começou a dar muito errado. Porque como uns 8 ou 12 soldados bem treinados e talvez uma pequena força miliciana que nunca pegou uma arma na vida vai conseguir segurar uma WOG dos Pele Verde? Não vai. Ou uma invasão das forças de Nerrekar nos seus portos? Não vai. Ou os bárbaros do norte vindo pilhando, roubando, estuprando, queimando tudo? Não tem como. Então, a um, os reinos da Bretônia, os reinos não, né? Porque as comunidades da Bretônia foram queimando e os cavaleiros foram fugindo e tentando se reunir, esses soldados, em um exército mais decente para enfrentar esses inimigos. Em algumas situações houve êxitos e eles venceram exércitos enormes de Peles Verdes, geralmente conseguindo matar o War Boss, o chefe dos Pele Verde, que aí fazia os outros debandar. Mas infelizmente não foi o suficiente, e aos poucos o número de soldados e pessoas livres na Bretônia foi se reduzindo muito e muito e muito, até o ponto de que o principal exército conseguiu ser reunido por Gaius Le Breton, o Duque da Bastogne, Gaius Le Breton. Francês é bonito, né, cara? Se eu soubesse falar, ia ser mais bonito ainda. Mas ele, junto com outros dois duques, o Duque Thierry de Lyonesse e o Duque... eu tenho que falar isso certo. Não, calma aí. O Duque Thierry de Lyonesse e o Duque Landuin de Mousillon, eles três tinham o maior exército da Bretônia na época. Eles se uniram para enfrentar essas ameaças. Só que não ia dar certo. O número deles comparado aos inimigos era extremamente inferior. Eles sabiam que eles estavam indo para sua morte, mas era o dever deles lutar para defender as suas terras e tudo que era de bom. E se era o dever de um soldado morrer pelo que ele acredita, eles iriam morrer lutando. E então eles se prepararam para enfrentar o exército dos Pele Verde uma última vez e tentar dar mais tempo para os civis e os sobreviventes fugirem. Eles acamparam próximos a um lago, no meio de uma floresta, esperando para na manhã seguinte encontrar o exército dos Pele Verde. A esperança já havia abandonado o acampamento. Todos sabiam que estavam indo para a morte. Alguns homens desesperavam, outros choravam, outros ficavam quietos, mas todos sabiam que eles eram condenados. Não havia esperança. E o Gaius Le Breton foi até o lago. E no lago ele fez uma oração para ter forças para conseguir vencer aqueles inimigos que assolavam as suas terras. E a neblina começou a ficar mais e mais densa. E o som ficou em silêncio, não se escutava mais as outras conversas ou qualquer coisa no acampamento, ou o som dos cavalos. E a neblina foi se fechando ao redor do Gaius. E do lago ele viu uma figura se levantar, uma figura que emitia uma luz calma, uma luz que trouxe paz à sua alma, e todo aquele medo que ele sentia e aquela incerteza acabou. E ele olhou para a beleza que vinha na sua direção. Era uma dama, uma mulher linda, jovem, alta, com um véu de seda, e ela andava sobre as águas no meio da neblina, e ela não falou nada, e ela ficou à sua frente. Os outros dois amigos dele, o Duque de Lyonesse e o de Mousillon, ficaram próximos, maravilhados, também vendo aquela situação, e o Gaius na frente. E ele falou: ó dama, abençoe a minha bandeira. E ela pegou a bandeira dele e molhou na água. E quando levantou, não era mais a bandeira que ele tinha. Ela tinha uma representação de um cálice dourado. E ela, das mãos, apareceu um cálice nas mãos dela, e ela encheu da água e deu para o Gaius tomar. E o Gaius tomou um gole daquela água. E ele distribuiu o cálice para os seus dois companheiros que estavam ali ao redor. E os três agora viraram
os primeiros cavaleiros do Graal. E com a força, a energia e aquela, olha, o que eu posso dizer, quando tu toma essa água, ela faz o teu corpo ferver, tu começa a ter um vigor, uma energia que tu jamais teve, tu vira imortal, tu deixa de envelhecer, mas se tu já é mais velho, não tem problema, tu vai ter a mesma energia que tu tinha quando tinha o ápice da tua forma física. E além dessa fonte de imortalidade, a habilidades de batalha daqueles cavaleiros ficou absurda, surreal. Os outros soldados que estavam ali próximos, os cavaleiros, pediram também para a dama abençoar seus cavalos, suas espadas e tudo mais. E essa energia nova e essa nova esperança que eles encontraram na liderança dos 3 cavaleiros do Graal, com agora seu vigor completamente perfeito, foi o necessário para virar as ondas que vinham para destruí-los. Esses 3 cavaleiros mataram tantos Pele Verde que eles fugiram. Eles eram imortais, não tinha como derrotar. Junto com seus cavaleiros também agora ferozmente em um ataque frontal que dizimava as fileiras de goblins por baixo das patas dos cavalos, cortando com as espadas suas cabeças. Os orcs, mesmo mais fortes que um ser humano, não conseguiam machucar esses cavaleiros. E um ataque das suas espadas cortava a cabeça do orc e o que estava atrás também morria. Era incrível o poder que eles tiveram após aquela bênção da dama. E esse é o início dos Cavaleiros do Graal. E o Gaius Le Breton uniu depois os líderes da Bretônia e fez os companheiros do Graal, que seriam os cavaleiros que também buscam essas bênçãos da dama para poder sempre proteger a Bretônia. Que história bonita, que legal, deu tudo certo então, né? Infelizmente não para o Gaius. Com o passar das batalhas, Gaius, ainda muito jovem, foi acertado por uma flecha. Essa flecha, infelizmente, penetrou a sua armadura e atingiu o seu coração. Mas ele não morreu rapidamente, como é esperado. Ele ainda conseguiu, agonizando no chão, pedir uma última coisa para os seus cavaleiros e companheiros do Graal. Ele pediu que ele fosse levado a um lago, e eles fizeram a sua vontade. Eles levaram ele a cavalo até um lago próximo. Nesse lago, uma neblina pairava sobre a água e um barco se aproximou da costa. Eles botaram o corpo dele no barco como ele pediu, e ele falou: "O dia que a Bretônia mais precisar, na sua hora de maior trevas, eu virei novamente." E o barco sozinho foi sumindo na névoa no meio do lago. Meus amigos, ele voltou para a dama. E, muito bem, agora a gente sabe como a Bretônia foi formada e a ordem dos Cavaleiros do Graal e por que eles cultuam a Dama do Lago. Porque o seu unificador e a que trouxe forças para os seus cavaleiros e permite a eles a imortalidade, uma força sobre-humana, uma capacidade de batalha que um homem jamais imaginaria, vem da Dama. E, eu não posso esquecer disso, que é importante também para te entender sobre a Bretônia. A Dama tem um avatar, uma emissária, que é a fada encantada que anda de unicórnio. Aí tu vai dizer, opa, peraí. Tu não quis falar dos elfos, porque eles têm fadas e unicórnios. E agora tu tá falando da Bretônia, que tem fadas e unicórnios. Calma, tem diferença. Tem diferença. Aqui é fadas e unicórnios feitas certo. Já vou te explicar. A fada encantada, ou Fey Enchantress, como tu preferir, ela vem para mostrar aos cavaleiros e aqueles que procuram a glória e as bênçãos da dama e um dia tomar do Graal sagrado, o que eles devem fazer. Ela dá a eles as missões e os guia. Eles rezam perto de lagos
pela bênção e os conhecimentos dela. Muitos sonham com ela, alguns têm visões, e ela às vezes aparece nas vilas e nos locais, trazendo muita alegria, muita saúde, muita felicidade onde ela passa. Junto com a fada encantada, também existem outras damas escolhidas, e todas elas possuem poderes mágicos. E a sua mágica vem da origem da Dama do Lago. Já perguntaram para essa fada se elas são a Dama do Lago. Ela falou que não. Ela é só uma voz para poder passar para os outros o que eles devem fazer para ter as graças da dama. E beleza. E por que isso aqui é diferente de um elfo? Assim, tanto a fada encantada quanto as donzelas que a acompanham buscam crianças de mais ou menos, no máximo, 3 anos. Essas crianças de mais ou menos 3 anos que têm poderes mágicos. Qualquer um que é tocado pela energia do imaterial, que seria o caos, e que tem poderes mágicos na Bretônia, é levado de casa ainda quase que assim, uma criança na primeira infância. E por que elas fazem isso? Na verdade, elas não fazem diretamente, apesar de que sim, elas já pegaram criança e levaram para o lago. Mas elas fazem assim, ó, no meio da noite, a criança começa a levantar num transe e ela vai andando sozinha para a floresta e assim vendo fadas e coisas, e a criança vai indo em direção ao lago, onde ela entra na água e na neblina para nunca mais voltar. As meninas que são chamadas pela Dama do Lago voltam depois de muitos anos, agora como mulheres, e elas voltam como as donzelas da dama, com poderes mágicos, como eu falei, que vêm da própria Dama do Lago, e as maiores das donzelas são as fadas encantadas. E os meninos jamais voltam. Provavelmente eles são sacrificados para manter a força e o espírito da Dama do Lago. Por isso que eles são mais legais que os elfos. E o que é, afinal, então, essa Dama do Lago? Muito bem, ela apareceu para eles naquela hora de necessidade, quando eles estavam em desespero, no momento de uma invasão do mundo, de muito sangue, derramamento e perda de vidas. O que é essa Dama, afinal? Assim como o Deus dos Anões do Caos apareceu para eles no momento de muito desespero, eu acredito que a Dama do Lago... Aliás, eu peguei essa teoria que eu fiz várias fontes e tal, e essa foi a teoria que eu mais gostei. Ela vem do Art Warhammer, muito bom o canal dele, até o Sítio de Vrax. Um dia, se eu fizer, eu vou só traduzir os vídeos dele, porque ficou muito bom. Mas no caso, a Dama do Lago, ela, como eu vou explicar? Ela é uma divindade do caos menor, provavelmente da honra e da cavalaria. Então, assim, ó, no caso da fidalguia, no caso, tipo, que é ser nobre, assim, fazer as coisas certas. E porque aqueles cavaleiros que estavam ali pedindo ajuda, eles tinham uma fé em um milagre e que alguma coisa iria acontecer. Nessa época, que era a época de Sigmar, as energias do imaterial estavam fluindo para o mundo material, fazendo com que assim, aparições, fantasmas, monstruosidades, demônios dos 4 deuses caóticos fossem manifestos no mundo. E assim, quando várias pessoas cultuam a mesma coisa, ou têm uma esperança, ou uma fé, um sentimento muito forte, pode ser representado nesse material como uma divindade. E essa divindade eu acredito que é a Dama do Lago. E por eles terem sobrevivido e a sua história ter sido contada e mais pessoas acreditado nessa dama, ela persiste até hoje. E assim, como ela tem um contato com a magia, quando as pessoas nascem com o dom da magia, ela os chama. E os chama para manter o seu poder, que é o que toda divindade do caos faz. Por isso que provavelmente os homens são sacrificados, e as crianças, na verdade, as crianças do sexo masculino são sacrificadas.
e as mulheres viram avatares dela, assim como os deuses do caos têm os seus avatares, que são os grandes príncipes demônios. Provavelmente as fadas encantadas e as donzelas da dama, quer dizer, são só representações da própria dama, que é uma pequena divindade do imaterial. Todas as divindades do imaterial, eu já falei, o imaterial não é necessariamente ruim, nem maléfico. O imaterial, ele é o que tu imagina que ele seja. Então, se aquele culto acha que a dama vai benzê-los com proteção, com força, com vida eterna, é exatamente isso que ela vai fazer, porque o imaterial segue regras no nosso mundo. Então, para mim, a Dama do Lago é isso. E se tu for ver a grande fanfic, que é o fim do mundo, né, que é quando acaba ali o mundo do fantasia, a Dama do Lago é uma elfa da floresta mágica. Ah, vai tomar banho, que livro ruim, cara. Não perca o seu tempo lendo o End Times, ali, que é o fim do mundo. Bobagem, não faz sentido, cara. É um desserviço a Bretônia e toda a lore que foi feita para ela até agora. Então, assim, a melhor das teorias é que ela é, sim, uma pequena divindade do caos, da honra e da fidalguia. Então, por isso que ela abençoa os cavaleiros que procuram cada vez mais a honra e a fidalguia, e assim a comunidade da Bretônia tem a sua defesa e seu escudo incansável contra todas as facções que querem destruir e pilhar e queimar tudo que há de bom no mundo dos homens. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido porque a gente deve seguir a dama. Nossa, então, se você falar para sua namorada, esposa, o que for que você vai procurar a dama na noite, assim, você está procurando a dama. Não, tô zoando, não faça isso. Mas, no caso, os cavaleiros da Bretônia vão sempre procurar a bênção e fazer coisas honradas e seguir um código assim muito, muito rígido para poder alegrar e agradar a Dama do Lago. E um dia um cavaleiro, se ele tiver muita sorte, muita habilidade, ele talvez vai ver essa Dama do Lago e ela vai presenteá-lo com um gole do grau sagrado. E tomando do grau sagrado, ele vai ter vida eterna, uma força sobre-humana e resistência infinita. E, meus amigos, só para terminar essa história, o que aconteceu com o Gios ali depois que ele voltou para o barco? Então esse é um dos poucos pedaços dessa lore aí dos fins dos tempos que eu acho que vale a pena a gente falar e que realmente vale a pena colocar na lore de verdade. É o seguinte, o Gios virou o Cavaleiro Verde. Antes de um cavaleiro ter a honra de tomar no grau sagrado, ele é desafiado por um misterioso Cavaleiro Verde num combate mano a mano. Se o cavaleiro demonstrar muita habilidade, não temer e enfrentar esse Cavaleiro Verde, ele vai conseguir, o cavaleiro vai desaparecer e ele vai poder tomar no grau sagrado. Senão, o Cavaleiro Verde vai matá-lo. E esse cavaleiro é o Gios de Breton. Ele é o enviado e o escolhido da Dama do Lago para testar o aço dos pretendentes a ser um novo Cavaleiro do Graal. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender melhor. Fiquem com a Dama e tudo de bom.